Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com a sua Escola Bíblica Dominical Online. E quase uma semana depois da comemoração do Dia da Consciência Negra, nós vamos falar aqui sobre um tema que merece toda a nossa atenção, o racismo. A Igreja também é responsável pelo racismo no mundo? O que nós, como Igreja de Cristo, temos feito para diminuir a desigualdade racial? A gente tem engrossado a fileira daqueles que acham que tudo é mimimi ou temos, ao contrário, tentado aprender mais sobre o assunto? Pelo menos nós abordamos esse tema nas nossas escolas dominicais, nos nossos púlpitos e nos nossos estudos bíblicos. Mas antes de começar aqui a falar, você já sabe, né? Então, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like lá no nosso vídeo. Assim você ajuda a tornar esse vídeo relevante e ajuda a palavra de Deus a ser disseminada por todo mundo. Ok? Então vamos lá? Hoje estamos falando sobre racismo e seus desdobramentos com o professor da Escola Dominical, Ronaldo Duarte, e com os nossos queridos irmãos Jorge Paixão e Alton Moura. Mas antes de mais nada, eu ressalto que esse é apenas um diálogo. Não temos a pretensão de aprofundar o tema, nem de esgotá-lo, mas sim de abordar. A gente não pode deixar de abordar esse tema nesse mês que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Então, eu convido vocês para assistir um vídeo, um conteúdo muito bom e que pode nos contextualizar sobre o assunto. Os negros, que no Brasil são a soma das pessoas que se declaram pretas ou pardas, representam a maioria da população. Segundo o IBGE, dos 212 milhões de brasileiros, quase 120 milhões, ou seja, 56%, são negros. Vamos começar por um indicador importante na educação. A taxa de analfabetismo tem caído nos últimos anos no Brasil, mas a desigualdade ainda é alta. 9,1% dos negros de 15 anos ou mais são considerados analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem ler ou escrever um simples bilhete. Entre os brancos da mesma faixa de idade, a taxa é de 3,9%. No Brasil, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Entre a população branca, esse índice cresceu de 9,9% em 2000 para 22%. Segundo tópico, saúde. A pandemia do coronavírus, que matou mais de 400 mil pessoas no mundo, tem sido marcada também pela forma desproporcional com que atinge segmentos sociais e escancarou problemas estruturais nos sistemas de saúde. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que as hospitalizações de pretos e pardos com síndrome respiratória aguda grave representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8% do total. Segundo especialistas, esse cenário é resultado de desigualdades antigas que fazem com que comunidades negras no país fiquem mais suscetíveis ao contágio e tenham mais chances de desenvolver formas graves da Covid-19. Terceiro tópico, trabalho e renda. Os negros ganham bem menos do que os brancos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo o IBGE, pretos e pardos tinham um rendimento domiciliar per capita médio de R$ 934 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam quase o dobro, em média R$ 1.846. A taxa de desemprego entre os negros é maior do que a dos brancos nos dois países. No Brasil, a taxa de desocupação entre os negros em 2018 foi de 14,1% contra 9,5% entre os brancos. Quarto tópico, violência. Uma das principais causas de mortes de negros é a violência. Em uma década, entre 2007 e 2017, a violência que levou à morte de pretos e pardos no Brasil cresceu 10 vezes mais do que a contra brancos. O número de mortes por assassinato assusta e põe o Brasil entre os países mais violentos do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas o que menos gente sabe é a cor das vítimas. 75 em cada 100 pessoas assassinadas no país eram negras, segundo dados de 2018. O mesmo percentual surge quando se analisa o perfil de quem morre em ações da polícia. No Brasil, os negros são 56% da população e 75% dos mortos em intervenções policiais. Há disparidade também na taxa de encarceramento.
Segundo dados do governo brasileiro, 67% dos detentos do país são negros, 32% brancos. Quinto e último tópico, representatividade política. No Brasil, a representatividade dos negros também cresceu nesta década. Em 2018, 24% dos deputados federais eleitos se declararam negros. Um avanço, mas ainda um longo caminho para refletir os 56% da população brasileira. Bom, gente, então depois da gente ver esse vídeo com essas questões sobre desigualdade racial, eu quero fazer uma pergunta que é bem óbvia e é bem simples, mas não é simples. Existe racismo ou é mimimi? Jorge, o que você fala? Existe há muito tempo, né? E hoje, talvez, com acesso à informação, né, com as pessoas em termos, perdendo até o medo de esconder que sofrem, né, é mais visto, é mais falado. Mas o racismo ele existe em diversos lugares, né, diversos meios, independente de classe social, independente de religião, né? E eu vejo isso, percebo isso no dia a dia. Um exemplo bem notório que eu trabalho em um hotel de luxo, né? E eu não tenho a gente não tem lá no hotel, é um complexo com 3 hotéis, 2 centros de convenções, a gente faz eventos para diversos grupos, né? E a gente não vê um gerente negro, né? Isso já é uma coisa que, querendo ou não, na hotelaria é raro, é algo raro. Mas a gente vê também pelos eventos que acontecem lá, né? Eventos de dermatologia, de cardiologia, eventos na área de odontologia, né? Essa separação, né? A gente vê um público muito, muito, muito pequeno de negros. Isso é o racismo que eu falo na questão do acesso à educação, né? Que nem todos têm. E no documentário foi falado isso, que essa questão do estudo superior para quem é negro, para quem está na comunidade, é mais carente, que às vezes não tem tempo para estudar, precisa de trabalhar desde cedo, é uma realidade. E o racismo existe nessa questão também, né? Não é só o mimimi que eles falam, quando alguém insulta alguém, o cara, ele estava brincando, né? Talvez a pessoa possa estar até brincando, mas quem recebe a palavra nem sempre entende como uma brincadeira, né? Principalmente quando vem de um desconhecido. Então, não pode ser uma brincadeira eu ofender a outra pessoa, principalmente quando a ofensa sugere a uma característica que ela tem, que ela não escolheu ser daquela forma, né? Então, eu sou negro, mas não é que eu escolhi ser negro. A minha origem é de pessoas negras, a minha família, par de pai é negra, minha família, por parte de mãe, é negra. Então, não teria como eu nascer branco, né? Então, essa questão de ser negro, numa escala, num patamar onde o branco, em alguns aspectos, é valorizado, né? Lógico que o negro também ele tem que buscar, dentro das possibilidades dele, também conquistar as coisas. Mas, para o negro, algumas situações são mais complicadas, como ir no mercado com uma bolsa na mão, né? Tá de noite andando e passando por algum lugar que tem outras pessoas, então a pessoa já olha para ele assim, assustado, será que vai me assaltar? São coisas que eu estou falando que eu já passei, né? Dentro da loja, do magazine, entrar numa loja com mochila, né? No mercado, né? Essa semana mesmo no Prix, lá da 24 de maio, eu entrei no mercado, o segurança fica sempre na porta do mercado, não sei se o Elton já foi lá, só fica na porta do mercado. Eu entrei e ele começou a rodar o mercado todo, né? Eu percebo isso, é porque muitas coisas também são de percepção. Então, como eu entendo que isso existe, eu percebo, né? Às vezes a pessoa está um pouco desligada, não entende, fala, isso aí às vezes é coisa, tem pessoa que, isso é coisa da cabeça dele, não é bem assim não. Mas a gente sabe que é assim, sabe que existe, sabe que tem acontecido e muito. O pessoal de segurança presente, eu acho muito válido a abordagem de policial, não estou criticando, mas tem um policial lá que ele já me conhece, mas quase todo dia ele me aborda. Uma vez ele estava com uma pessoa, ele até depois, um dia eu falei, já tô famoso aí no aplicativo de vocês.
Ele até falou, eu estava passando, o cara olhou para mim, ele falou, não, esse aqui já passa aqui todo dia, né? Então, algumas coisas que tá um tanto de gente andando lá no Maracanã, milhares de pessoas, né? Se ele tivesse abordando várias pessoas, eu não entenderia como um ato preconceituoso da parte dele. Mas, tipo assim, eu, várias vezes, a mesma pessoa, a mesma região, o mesmo CPF, passando ali, então, querendo ou não, eu dou a entender que há um erro grave ali na forma dele estar abordando, que não tem como o sistema hoje acusar que eu não sou criminoso e amanhã ele acusar. Demora um tempinho para o sistema incluir os meus dados como criminoso. Isso é uma das várias questões onde é realidade, existe racismo. Só complementar aqui um pouquinho do que o Jorge falou, se fosse, né, Jorge, é tão simples, muita gente acha que que o mimimi vem muito da questão pejorativa da nomenclatura do negão, do neguinho, sabe? Só desses apelidos que antigamente caíam bem, entre aspas, né? Mas que hoje muita gente já não tem aceitado mais. E se fosse apenas esse ponto, tudo bem. Realmente seria mais fácil de lidar e de administrar isso. Só que, como o Jorge falou, não é tão simples assim. Um dia eu estava até comentando numa célula, o Ronaldo estava, a questão da gente ter que meio que criar, como o Jorge falou, criar mecanismos de autodefesa. Então, por a gente já saber que as situações ocorrem, a gente já está mais atento àquela situação, por exemplo, do segurança atrás. Não é só no Pix, não, Jorge. Em todas as lojas, na maioria das lojas que a gente entra, vai ter sempre um segurança ou outro rodando, olhando, de rabo de olho, fingindo que não está olhando para outro local, mas está atento ao que a gente está fazendo ali dentro do estabelecimento. Situações como a gente soube há pouco tempo de uma loja da Zara, dos códigos internos que eles usavam, situações como aconteceu em São Paulo, no Carrefour. Então, assim, e comigo também, que acontece muito, situações de eu mesmo trocar de calçado, para evitar que as pessoas troquem, para não dar trabalho para as pessoas trocarem, eu mesmo troco de calçado, mesmo chegando perto de casa. O lugar no ônibus que vai estar vazio é sempre do nosso lado. Então, assim, são situações que parecem ser corriqueiras, parecem ser banais, mas que, na verdade, não são. E aí as pessoas não entendem que é a soma de todos os fatores que tornam o racismo real. Não são apenas situações isoladas, né, que você lê uma matéria, lê uma notícia. Não, é o dia a dia. Infelizmente, a gente vive esse dia a dia, sabe, com mais frequência do que a gente gostaria de viver. Mas está aí e é uma realidade. Não adianta a gente fingir que não acontece e que não ocorre. Sim. O que você falou agora, Elton, tem muito a ver com aquele conceito, né, que agora está se usando, que é o racismo estrutural, né, que é o professor Silvio de Almeida. Ele é um filósofo, um advogado e professor, e cunhou esse termo dizendo que o racismo é muito mais do que uma nomenclatura, né, ou de apelidos, ou de uma injúria qualquer, mas que ele perpassa a organização da sociedade em todos esses seus aspectos, o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto político. Ele está presente como se fosse em cada pedacinho dessa sociedade. Né? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês também percebem esse racismo, né, pelo que a gente está falando, dentro da igreja. E eu quero perguntar isso de duas formas. Primeiro, se vocês percebem que há algum racismo dentro da igreja hoje, né, porque a gente sabe que a história da igreja é marcada por alguns momentos em que a igreja foi bastante racista. Mas eu queria ver se vocês percebem na experiência de vocês, isso hoje, e se não percebem, pelo menos se a igreja, ela pode não ser racista, mas ela fala sobre isso, ela no seu púlpito, nos seus estudos bíblicos, nas suas escolas dominicais, ela fala sobre esse tema. Aí eu deixo a cargo de vocês ver quem é que vai primeiro agora, se é o Elton ou se é o Jorge. Posso inverter agora, Jorge? Ele ocorre, ele é sutil.
muitas vezes ele é bem sutil, né? Você percebe nos olhares, às vezes alguns traços de comportamento. Não que a gente fique buscando essa análise, né? Mas ele ocorre sim. Eu, como tive a oportunidade por estar na área da música, né, e ter tido contato com alguns amigos que rodavam muito em diversas igrejas, denominações e tal, então tive a oportunidade de visitar muitas igrejas, praticando os cultos também junto com essas pessoas, né? E era sutil, mas a gente sempre percebe, sempre ocorria muito. Hoje em dia não tanto, porque a gente tem muito da lógica de que ali somos todos iguais, somos todos iguais perante a Deus, né, como seus filhos. Então esse preceito ele acaba deixando a coisa um pouco mais sutil, mas acontece. A gente percebe sim alguns olhares, algumas situações que às vezes acabam entregando sim isso. Deixa o Jorge falar um pouquinho também. Acontece, acho que concordo com a Elton de forma sutil, né? E isso aí vai vir um pouco com a questão territorial também, né? A gente pode ver, eu já tive a oportunidade de ir a um culto numa igreja na Zona Sul, por exemplo, né? E quantidades de negros são bem menores, poucos, né? Liderando a igreja, à frente, pastores, também muito pouco. Então, ali você é bem mais observado, né? E, de repente, numa comunidade, na Baixada, na Zona Norte, exista também, mas numa intensidade menor, né? Então, eu não vejo nos púlpitos, né, essa temática assim constantemente, né? Vê-se falando, pouco, né, não é trabalhado. Glória a Deus por esse estudo de hoje aqui, que possa abrir a mente de várias pessoas também. Mas algumas pessoas também não têm essa sensibilidade, né, de saber o pensamento das pessoas acerca disso. Que acho que é interessante também, como outros temas também precisam é, ser abordados, né? Que a igreja precisa ter esse conhecimento de como lidar, né? Essa questão do racismo na igreja, eu nunca, a mim foi, tipo assim, dirigida alguma palavra, algum ato, né? Mas questão de olhares, né? De forma de tratar, querer saber quem é, de onde está vindo, né? Querer saber uma ficha da pessoa, né? Isso sim, algumas vezes, né? Mas às vezes também eu entendo, porque existe um histórico, né? Negativo também, que é bem complicado, mas tempo de mudança. Vocês dois falaram que percebe de uma maneira sutil. E, assim, a gente tem igrejas e igrejas, né? A gente tem denominações e denominações, e em cada local dessas denominações, o grupo, né, que faz parte dessa igreja é diferente. Por exemplo, como o Jorge falou sobre igrejas que não estão, por exemplo, na Tijuca ou na Zona Sul, né, elas estão em outros bairros, né, um bairro que predominantemente de negros, né, de pretos e pardos. A igreja, por exemplo, na Zona Sul não tem tanto isso. Ou algumas denominações, elas têm mais, né, elas atraem mais as pessoas negras do que outras denominações. Vocês acham que mesmo nessas igrejas existe esse tipo de abordagem, né, esse tipo de desigualdade racial na abordagem? Eu percebo de algumas formas, né? É lógico que numa comunidade onde o número de pessoas negras é maior, a chance disso acontecer é bem menor. Pode acontecer também, não é predominante só de lá. Agora, se você vê o número de pessoas negras que participam em igrejas, por exemplo, na Tijuca, na Zona Sul, né? Por exemplo, com um histórico como o meu, de
ex-morador de rua, de pessoa que já teve contato com as drogas, né? Então, a chance dessa pessoa ser acometida de sofrer uma injúria é maior. Eu percebo isso, maior. Lógico que comigo não aconteceu, pelo contrário, né? Fui muito bem acolhido, muito bem amado e cuidado, e até hoje é assim, mas não é a realidade de outras denominações. Eu não consigo acrescentar muito quanto a isso, porque eu sempre eu me converti numa igreja grande, uma igreja de uma denominação comum, muito comum aqui no Brasil, não vou citar para não complicar a situação, mas fui me converti numa igreja grande durante alguns anos, e lá sim havia um pouco dessa segregação, porque entende-se que é uma realidade que a gente vive, infelizmente, que igrejas grandes, as pessoas que têm maior poder aquisitivo são as mais conceituadas e as mais abraçadas. Então, acabava que essas pessoas tinham mais visibilidade e mais atenção, né, ao seu redor. E aí, depois, eu passei para uma igreja de comunidade, voltei a frequentar a igreja mais perto da minha casa na época. E aí, lá, fiquei durante muitos anos, quando conheci o pastor Leander, irmão do pastor Benoni, e acabei vindo depois para a comunidade junto com o Benoni. E lá, como o Jorge falou, por ser uma igreja de comunidade, as coisas são um pouco diferentes, né? As pessoas se abraçam mais por entenderem as necessidades umas das outras e acabam compartilhando também as dores e dificuldades de forma um pouco mais vívida, e aí as pessoas caminham um pouco mais junto. Então, lá, isso já foi por terra. Mas se a gente realmente caminhar para uma igreja de Zona Sul, até mesmo Zona Norte também, alguns bairros de Zona Norte, que se acham Zona Sul, a gente vai encontrar um pouco disso também. Não é tanto, mas a gente vai encontrar. Certo. Agora eu quero pegar isso que vocês falaram, né, todo esse relato de vocês, e perguntar para o Ronaldo: existe algum tipo de racismo que é corroborado pela Bíblia? Bom, hoje você pode fazer algumas leituras, quando você lê alguns textos bíblicos, você identifica aquilo como racismo. Muito embora a gente tenha falado isso de vez em quando, né? Sempre, né? Que o relato bíblico, o relato tanto dos grandes heróis ou não da Bíblia, a gente costuma dizer que eles são homens e mulheres de seu tempo. A Bíblia faz um relato, sobretudo histórico, e ao mesmo tempo vai sendo revelado a vontade de Deus para a humanidade através dela. Agora, Deus respeita, e isso passa pela vontade humana, pela fraqueza humana, pela capacidade humana. O relato bíblico e toda a sua revelação passa exatamente por isso. Agora é possível você identificar. O importante é saber se a Bíblia menciona, através de uma experiência, um fato como este, seja racismo, seja xenofobia, qualquer tipo de coisa relacionada àquilo que a gente sabe que é reprovável e que Deus, naquele momento, não esteja concordando. Você tem, durante todo o período histórico, onde Israel se confronta com seus inimigos, onde há um ódio completamente revelado ali. Onde Israel revela o seu ódio para com aqueles que são considerados como inimigos para ele. O Salmo 137 que o digo no seu finalzinho, né? Lá no final, como ele encerra de uma maneira muito dramática. Ele inicia de uma maneira bela, belíssima, mas encerra de uma maneira muito trágica. Mas ali você vai entender perfeitamente de um povo de Israel que está sendo subjugado pelo seu inimigo, que eram os grandes impérios daquele momento. Então se você observar por esse lado, por esse prisma, você vai ver. Agora, tem muito preconceito na Bíblia. A gente comentou ontem, inclusive, na célula, sobre a passagem do samaritano, do bom samaritano, onde o cidadão ali, que a gente chegou à conclusão que muito embora o texto não revele, mas que é um fariseu, porque ele pergunta: quem é o meu próximo? Porque para o judeu, o próximo dele era ele mesmo, era um patrício dele, era o próprio povo de Israel, porque a lei dizia isso. Então Jesus inicia dizendo que o próximo dele é todo aquele que precisar dele, seja negro, seja pardo, seja amarelo, seja um olho azul, e o Jorge, seja um olho bem negro, enfim, de qualquer nacionalidade. Ele coloca como um exemplo
uma pessoa extremamente odiada, um povo odiado pelo povo de Israel naquela ocasião, que eram os samaritanos. Não vamos falar aqui sobre a questão do ódio, porque vai levar muito tempo, e muitas outras aulas e muitos outros textos já se falaram sobre isso. Então tem, mas que Jesus está quebrando esse paradigma. Quando ele coloca o exemplo do bom samaritano, ele está querendo quebrar exatamente esse paradigma. E você tem um exemplo muito clássico, citei numa outra aula, que a gente deu aqui sobre isso, o caso de Jonas. Talvez o caso de Jonas seja o mais clássico de um preconceito revelado sobre o povo, que ele tinha toda a justificativa do mundo para odiar aquele povo, porque Israel era humilhado pelos ninivitas, que no caso Nínive era a capital da Síria, a gente sabe muito bem disso, um grande império na época, e eles eram subjugados. Então Deus falou para ele, você vai lá e prega, porque diz para eles que eles serão destruídos se eles não se arrependerem. Olha, isso é um prato feito para Jonas, eu quero mais que eles sejam destruídos, porque afinal de contas nós vivemos humilhados por causa deles. E ele se nega em atender essa ordem de uma maneira muito clara. Ele não vai titubear, não. Mas Deus leva ele até lá, a gente sabe da história. E no final, a gente está vendo esse mover de Deus acerca de um povo que humilhava Israel. Então, é um exemplo aí de preconceito? Sim, é um exemplo de um preconceito. Mas que Deus apoiava? Não. Pelo contrário, Deus revela ali o seu amor para com aquele povo. A mensagem que Deus passa para Jonas é o seguinte: Jonas, Nínive vai até ser destruída, mas não vai ser agora. E não vai ser no teu tempo, mas vai ser no meu tempo. Então, o Senhor se soberano sobre todas as coisas. Agora, tem problema na Bíblia com relação a isso? Tem. Tem racismo? É revelado? É. Mas Deus concorda? Não. Nunca concordou. E o exemplo de Jonas é um grande exemplo, onde ele revela o seu preconceito, mas que Deus se revela como sendo um Deus de amor, exatamente para com aquele povo que Israel queria que de fato fosse destruído. Agora, Jaqueline, voltando para as nossas igrejas. As igrejas têm racismo? Tem sim. Talvez na nossa não tenha. Porque tudo depende da pregação. Tudo depende da teologia desenvolvida naquela igreja. Principalmente as igrejas que adotam uma teologia da prosperidade, vai ser muito difícil não pregar racismo, porque a própria teologia, o nome teologia da prosperidade, já revela preconceito e racismo. Porque a gente sabe muito bem que no Brasil, como no mundo, a maioria dos negros é que ocupam a camada mais pobre. Como é que você vai pegar prosperidade para essas pessoas? Você já entende? Eu já estive numa igreja grande com mais de 1.000 membros que pregavam a teologia. E a gente podia contar no dedo quantos negros havia ali. Vou ser sincero, se tivesse 12 ou 13, era muito. Porque não é uma mensagem compatível para os negros. Então, quando eu digo vai ter, depende da teologia, depende da pregação, depende da mensagem que vem do púlpito. Agora, eu estava lendo um artigo, uma jornalista do UOL, da Cristiane Guterres, onde ela disse o seguinte: não falar sobre o racismo não faz com que ele deixe de existir. Esse é o grande ponto. Às vezes a nossa igreja não fala, não existe racismo no nosso meio. Então ela se nega a falar. Mas ela deixa uma coisa muito clara aqui. Não falar não significa dizer que ele não exista. Agora eu vou apontar para Jesus Vive. Muito embora a Jesus Vive, para mim, tenha sido uma igreja modelo. Mas não é perfeita. Como nada é perfeito neste mundo. Né? Mas continuo sempre ali. Porque é a igreja onde eu tenho encontrado consolo para a minha alma, porque você fica exatamente numa comunidade onde você encontra consolo, e as mensagens que saem do púlpito têm a ver exatamente com aquilo que você crê. Isso eu afirmo e reafirmo em qualquer lugar que eu for. Então, me agrada profundamente de estar ali. Mas, agora, o que eu vou falar agora aqui não tem a ver com, não é culpa da igreja. Peraí que tem um gato aqui atrapalhando. Por exemplo, quantos negros tem em nossa igreja? Vocês falaram bem, depende do bairro, da região. Mas a região da Tijuca tem muito negro. Não quero dizer que a mensagem da igreja esteja focada para branco, por isso que tem tido muito branco lá. Né? Não digo isso porque não percebo isso, como eu falei, eu sou... meu espírito se enche profundamente de tudo que a igreja tem feito, das pregações e tudo mais, não nego isso, como falei até agora. Mas talvez não revele preconceito nosso, mas revela pelo menos uma desigualdade. Está havendo uma desigualdade ali, pelo menos na cor da pele, onde a maioria
tem ali uns 4, 5, 6 negros, talvez, num total de 100 e pouco, aproximadamente 200 membros. Talvez o negro chegue ali e não se sinta à vontade. Agora, é muito comum também as pessoas se aglutinarem onde elas se sentem à vontade. Elas vão para uma igreja onde tem mais realmente negro, elas vão se sentir mais à vontade ali. Muito embora a Igreja de Jesus Vive, ela abraça a todos e abraça mesmo, viu? O Elton falou isso aí agora, né? Não viu dificuldade, porque a figura do pastor que sempre esteve ali, o Benoni, sempre foi uma figura de uma pessoa que agregava. Jamais revelou preconceito de qualquer natureza na vida do Benoni, e a igreja segue exatamente isso, porque eu costumo dizer que a igreja tem a cara do pastor, tanto para o bem quanto para o mal. A igreja sempre é a cara do pastor, ela sempre é a imagem, a personalidade do seu pastor. Então, a nossa igreja tem uma personalidade muito amorosa, de acolher a todos, porque o Benoni era assim, e passou isso para a igreja. É uma igreja muito missionária, Benoni era missionário. E eu vejo que os pastores que estão lá hoje são missionários, a igreja se preocupa com missões. Agora, poderíamos falar mais, sim, sobre racismo, sim. Porque deixar de falar não significa dizer que ele não existe entre nós. Mesmo porque pode ter muita gente caladinha ali, que não fala nada, que está sentadinha, mas está com o coração cheio de preconceito. E a gente não sabe. Então, seria bom que, de fato, falássemos sobre isso. Sim. Tanto é que a gente está aqui abertamente falando sobre isso. Por exemplo, falamos sobre intolerância religiosa. Muita gente não gosta de ouvir isso. Porque tem muito religioso onde quer que você vá. Mas Jesus Vive também tem muito religioso. Então, muitos não gostaram de ouvir o que ouviram, como muitos podem não gostar gostando do que está ouvindo aqui agora. Eu creio muito na geração atual. A nossa geração, os nossos filhos, eles têm uma interpretação muito diferente da nossa, viu? O que, para mim, hoje é difícil de mudar, as mudanças que estão acontecendo no mundo, para mim, hoje, é muito difícil. Mas para minha filha, para os nossos filhos, não vai ser difícil, porque eles já estão nascendo num mundo que está mudando. Então, eu queria deixar essa realidade aqui. Existe preconceito? Existe. Na Bíblia? Tem. Mas Deus concorda? Nunca concordou. E a pessoa de Jesus é a expressão disso daí, onde há a manifestação do amor de Deus. E ele vai se revelar em João, por exemplo, lá nas cartas de João vai falar profundamente sobre isso, que aquele que não ama o seu irmão, e quando ele coloca irmão é irmão, não importando a sua cor, o amor de Deus não está nele. Portanto, há muita gente falando de amor da boca para fora. Filhinhos, não ameis de boca nem de palavra, mas de fato e de verdade. É a mensagem bíblica. Então, há revelação? Há, porque os personagens bíblicos são humanos, não são celestiais, são humanos. Mas Deus concorda? Não. E através disso ele vai nos ensinando? Sim, ele nos ensina. Muita verdade acerca disso. Eu só quero pontuar, quando o Ronaldo falou de raça, né, de racismo na Bíblia, o preconceito ou o ódio, né, de um povo para o outro, ele não tem a ver com o que a gente tem hoje. Né? Na Bíblia, interpretação de raça, a interpretação que é dada sobre raça, a palavra raça, nos dias de hoje. De fato, é diferente. Exato. Na Bíblia, né, eram nações. Você era inimigo de uma nação. Mas a conotação de raça ligada à cor da pele, a características físicas, a características culturais e sociais, ela veio lá no século XVII, né, com a teoria das raças, e que vários fatores corroboraram para isso. Né? Teve a evolução darwiniana, que, na realidade, não queria dizer, não propôs uma evolução racial, não era isso que a teoria queria dizer de uma evolução biológica. Mas isso foi usado no campo social para mostrar uma hierarquização, né, entre um povo e outro. Como os europeus, eles tinham evoluído, né, como nação, como povo e tal, e estavam numa camada evolutiva acima dos outros povos. Então, isso foi usado para várias coisas, muito também para poder fazer com que aquilo que estava havendo, que foi um grande genocídio, né, e uma grande mancha, uma grande nódoa no nosso passado, que foi a escravidão,
né? E a escravidão baseada na cor da pele, né? Foi uma escravidão racial que nunca existiu, porque os escravos, sempre houve escravos, mas os escravos, eles eram de um povo que era subjugado por outro. Não queria dizer que o povo fosse negro ou fosse de algum do Oriente, ou se fosse um povo árabe. Não tinha esse tipo de questão, né? Era um povo subjugado apenas. Inimigo, subjugou, pega como escravo. Agora, a raça como hierarquização, né, para dizer que um povo era superior ao outro, né, veio lá no século XVII, perdurou para o século XVIII. No século XIX, por exemplo, no Brasil, houve uma tentativa de embranquecimento, porque acharam que o Brasil estava muito negro. Por que será, né? Por que será que o Brasil estava muito negro? Porque trouxeram pessoas da África, assim, coitados, pegaram eles lá e jogaram para cá. E agora a questão era, o Brasil está muito negro. Então, o que fizeram? Pegaram imigrantes de outras nações, inclusive a minha família chegou nessa leva aí, de imigrantes do século XIX, né, para tentar fazer uma tentativa de embranquecimento, como se isso fosse um fator de superioridade e que pudesse alavancar o Brasil. Né? Porque na conta dos indígenas e na conta dos negros pesava tudo aquilo que não era certo, né? Que era errado no Brasil. Como se os portugueses e depois os outros que vieram para cá não tivessem trazido consigo mesmo essa bagagem. Na realidade, a bagagem de crueldade, de exploração e tudo mais não foi trazida nem pelos negros e não estava aqui com os índios, estava na bagagem dos europeus, veio nas malas aí das caravelas. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria pontuar. E a segunda coisa é que o Ronaldo falou sobre a igreja ela não abordar, né? ela não ter uma pauta mesmo, né, direcionada a falar sobre racismo, a falar sobre as desigualdades sociais geradas pelo racismo, ela vai incidir muito nas nossas crianças, vai incidir muito nos nossos adolescentes, nos nossos filhos. Né? Porque como é que eu vou empoderar uma criança para que ela fale, para que ela se sinta integrada e integralmente vinculada àquela igreja, se eu não falo, se eu abafo da onde ela veio, entendeu? Por que existem essas desigualdades? Porque a criança percebe. Né? Uma criança, ela percebe, ela é muito perceptiva. O adolescente, então, quando ele chega na adolescência, ele já está revoltado, porque ele percebe que há essa desigualdade. E se a gente não falar num fórum que como vocês mesmos falaram, que é um fórum que todo mundo é considerado igual, né? Criaturas e filhos criados por Deus, né? um só povo criado por Deus, onde a gente vai falar? Aí eu deixo essa questão com vocês. Como é que vocês percebem isso? Eu até comentei, uma professora norte-americana, ela chama Jane Elliott. Ela faz umas apresentações dos workshops sobre preconceito, racismo. Ela é branca, ela faz normalmente com pessoas brancas esse workshop, né? E acabou que virou um documentário que é um desses workshops, chama Olhos Azuis, né? Que é um desses workshops. E o que ela faz? Ela separa, são entre essas pessoas são professores, assistentes sociais, médicos, advogados, né? E uma parte já é meio combinado, né? Ela separa as pessoas que têm olhos azuis, né? E as outras pessoas, mas até então as pessoas que têm olhos azuis não sabem nada que está acontecendo ali. A partir do momento que essas pessoas de olhos azuis são separadas, as outras pessoas têm que tratar elas como
os negros e as pessoas menos favorecidas são tratadas. E para essas pessoas, tanto para quem está sendo tratado, como para quem está tratando mal, é algo tipo pesado, né? Delas ficarem constrangidas. E ela leva a pessoa a entender isso. Pô, elas vieram para um workshop para procurar saber para falar sobre que todos somos iguais, todos devemos ter direitos iguais, acontece isso. Ela vai e pergunta: quem aqui, levanta a mão, quem aqui gostaria de ser tratado como um negro é tratado nos dias atuais? E ninguém levantou a mão, né? Então, a questão já começa por aí, né? Essa é a questão que a gente precisa trabalhar, que todos somos, perante a Bíblia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a gente somos todos iguais, temos diferenças físicas, temos diferentes características físicas, mas a mesma dor que eu sinto, vocês sentem, o mesmo sangue que corre no meu sangue, na minha veia, corre na veia das pessoas, né? Essa a primeira diferença que as pessoas precisam entender, né? Para ter essa, que a gente fala de pauta antirracista, né? Então, falar, não, comigo não tem disso, mas vê algo e fica conivente, né? Não se posiciona, então está sendo racista, né? Porque se alguém fala que não é, mas acontece uma situação e ela não se posiciona, né? Não tem que me posicionar porque eu não sou, né? Então já tem, o erro já começa nisso aí. Então, quando a gente, essa é a questão que a gente precisa entender, que somos todos iguais, sim, mas existe uma diferença muito grande na questão de direitos, né? Do negro com relação ao branco, né? Que a pauta os protestos são pela equiparação de direitos, né? Quando a Magazine Luiza abre um processo seletivo para trainee, onde só pode se inscrever negro, e um tanto de pessoas brancas começam a protestar, a achar ruim, falar que isso aí é uma falta de respeito. Racismo reverso. Foi a coisa mais louca que eu ouvi na minha vida, porque na maioria dos processos seletivos para trainees, talvez, quem é negro sabe, eu nunca participei de um processo assim, mas às vezes tem uma pessoa lá negra, melhor capacitada, melhor qualificada, melhor formada, com inglês melhor, com todas as qualidades, às vezes ela não passa, porque talvez a estrutura organizacional da empresa não enxerga um negro ali no comando, né? Então, a Magazine Luiza entrou para a história fazendo isso, né? E quem acompanha, assim, vê que como essas pessoas, os selecionados, cada um uma história, né? A maioria com história de luta, de ter que vender o almoço para comer a janta, né? Então, o povo negro está nessa luta de buscar essa equiparação de direitos, né? O mesmo direito que uma pessoa branca tenha de acesso à educação, à saúde, à segurança, né? A pessoa negra tenha também, né? Do mesma forma que alguém tiver que ser condenado, não que seja condenado, tipo assim, por conta da sua criminoso, branco, preto, tem que ser, né? A justiça é para todos também, mas as desigualdades existem muito, tão grande, enorme. É uma situação muito complicada, né? Acho que a gente tentar resumir isso tudo numa aula só não tem como. É surreal, né? Mas o Jorge está falando, estou lembrando de algumas coisas. Eu parei de acompanhar muito sobre a situação do racismo, assim, no Brasil, principalmente, né? Em 2018, porque eu estava surfando assim, em relação a esse tipo de situação que ocorre muito. E em 2019, eu lembro que eu comecei a lembrar agora que eu estava com uma paranoia, porque a gente saía de casa, eu saía de casa, mas eu tinha a sensação de que eu não ia voltar. Era engraçado isso. Eu lembro sempre que eu estava indo lá para o Cruz, indo para o trabalho, e eu sempre ficava com a sensação de esperando o ônibus, cara, pode ser que esse seja o último ônibus que eu vou pegar. Pode ser que hoje tenha sido o último tchau que eu dei para minha esposa e para o meu filho, né? Era só o Bernardo. Cara, pode ser que eu não volte. Não me despeço da minha mãe, não vejo mais minha mãe. E, sabe, e aí eu parei de acompanhar, porque isso estava me fazendo muito mal. E antes da gente começar aqui, eu estava lendo aqui, buscando aqui um pouco sobre os dados, né, e vi que é uma reportagem de agosto agora desse ano, de 2021, negros têm mais que o dobro de chances de serem assassinados no Brasil.
E é um grupo que representa 77% das vítimas de homicídio. E aí, poxa, sabe, aí é aquela questão que a gente voltou a falar lá dos termos pejorativos e tal. Eu lembro que mesmo crescendo em comunidade, eu lembro que na minha infância eu gostava muito de uma menina da minha rua, e ela era branquinha. E um dia eu estava lá, conversando com ela dentro de casa na grade, eu do lado de fora na rua. E eu sempre fui muito devagar nessa época, muito lento da coisa processar muito devagar. E aí a coisa não avançava, mas eu estava sempre lá com ela batendo papo na porta dela e tal, no portão. E um dia o pai dela viu. Aí ele virou e falou: Fulana, sai de perto desse neguinho. Não fica perto desse neguinho, não. E aí, cara, aquilo me quebrou. Eu tinha, acho que na época eu deveria ter uns 12 anos de idade, 10, 11, 12 anos de idade só. Mas aí, para a gente ver como é que já vem lá de trás, né? E eu já tenho 39 anos. Mas e agora, sabe? Então, não dá para dizer que é só a mimimi. E lembrei de uma outra situação também, Jorge, que tu falou sobre abordagem. Lembrei também de uma outra situação que eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. Trabalhar fora mesmo. Na época eu trabalhava na Gávea, eu morava ali na Vila do João, com Celso, e trabalhava na Gávea. Trabalhava na PUC. E um dia, voltando para casa, estava tendo uma operação policial lá na comunidade. Tinha uma equipe de reportagem da Globo, de um lado, os policiais do lado de cá, da rua, e aí me abordaram. Mas era nítido que eu estava voltando do trabalho. Até porque eu não estava lá dentro, não estava circulando, eles estavam pegando pessoas que estavam lá dentro para abordar, e eu estava chegando, estava arrumado e tal. E eu lembro que eu não fiz uma cara de satisfação, até porque era natural. Eu tinha 16 anos de idade nessa época. Eu estava muito cansado, e daí ia descansar um pouco para estudar. Como o Jorge falou, a gente tem né, a gente tinha uma vida um pouco diferente, né, do comum, do senso comum. Então a gente ainda ia estudar ainda no segundo grau, fazia noite. E aí, quando ele viu minha cara, ele entendeu que eu não estava feliz com a abordagem dele, mais de uma forma agressiva, que não foi que eu demonstrei. Ele deu um tapa na minha cara. Com o pessoal, com muita gente que anda no horário de pico, de gente chegando do trabalho, então a rua muito cheia, muito movimentada, a equipe de reportagem do outro lado, a repórter viu, todo mundo viu. Cara, e aquilo ali me quebrou naquele dia. E aí as pessoas falam do mimimi hoje em dia, né? Se a gente cedesse ao mimimi, eu teria tido a oportunidade de ali ter me revoltado, cedido ao mimimi, literalmente. O acesso ao tráfico ali era muito fácil, o acesso a armas era muito fácil, e aí sim eu poderia ter cedido ao mimimi e ter tido feito parte da estatística. Isso sim seria fazer parte enxergar as coisas como mimimi e aceitar esse tipo de coisa só como algo banal. Mas não, a gente continuei trabalhando, segui outro rumo e tal. E aí a gente não pode nunca, como a gente estava falando outro dia, o Ronaldo comentou também, menosprezar, né, os sentimentos das pessoas. A gente vive uma época que a gente tem absorvido tanta coisa, tanta informação, que isso tem ficado acumulado, né, e as pessoas têm andado como panelas de pressão. Então, basta, às vezes, uma provocação, por mais que sutil seja, as pessoas explodem, as pessoas botam isso para fora, e nunca vai ter um resultado bom também, se você levar isso de um extremo ao outro, né? Mas é isso, é complicado, né? Resumir tudo isso numa simples aula e agora, realmente, a igreja poderia ser mais atuante, sabe, nesses assuntos, nessas pautas. Não gosto de usar muito esse termo pauta, porque as pessoas levam isso muito para o lado político da coisa, e não é bem assim, não é isso. A igreja, na verdade, a igreja deveria sempre caminhar à frente de qualquer situação política por ter à frente dela o lado humano da coisa. Então, o lado humano sempre vai estar à frente de qualquer tipo de filosofia de segmentação, né, que as pessoas têm feito hoje em dia. E eu fico feliz porque essa abordagem que vocês têm tido na IBD, elas têm trazido esses assuntos atuais, à luz da Bíblia, à luz dos livros, dos livros proféticos, de tudo que a gente já viveu, que a gente vive na leitura. Tem sido uma atualização muito legal. Então, mais ou menos isso para acrescentar. Acho que foi um pouco longo, mas... Não, foi ótimo. Eu queria dar uma palavrinha também sobre isso. A gente tem falado, você usar a palavra, a expressão mimimi, que realmente, lamentavelmente, é o que a gente tem ouvido hoje.
as nossas queixas, né? A queixa, o grito do desesperado, ou o grito daquele que quer a liberdade, na boca de outro, é mimimi. É mimimi porque a pessoa não passou por essa experiência que você colocou agora. Entendeu? É mimimi porque ela, como o Jorge colocou no início, a pessoa nasceu numa outra condição. Não nasceu negro. Deixa eu segurar aqui, porque o gato vai derrubar meu telefone. Ele nasceu numa condição privilegiada. Então, de vez em quando, a gente ouve aí, lamentavelmente, pessoas falarem cada aberração que é difícil de se ouvir. Como, por exemplo, essa moça aí, a Regina Duarte, fez na última declaração semana passada, acerca do Dia da Consciência Negra. Ela falou, quando é que vai ter o Dia da Consciência Branca? Precisa ter o Dia da Consciência Branca, já que o ser dominante é o branco. É deixar bem claro que, até para você que está ouvindo isso aí, e faz esse tipo de questionamento também, porque o Dia da Consciência Negra foi muito difícil de ser aceito no Brasil, a gente sabe disso como feriado, foi uma luta muito grande, porque está ali que é para fazer com que a gente se lembre de tudo que os negros sofreram neste país. O dia precisa existir até o momento em que, de fato, isso seja sanado, curado. Eu creio que, enquanto houver humanidade neste mundo aqui, não vai haver. Esse dia é difícil. O Dia da Consciência Negra existe para chamar a atenção da minha consciência, para que a minha consciência desperte do meu profundo sono que eu tenho em relação a isso. Então, a senhora que falou isso, ela vive adormecida. E bem brasileira, em berço esplêndido. Quando aquela moça falou acerca da menina que ganhou o concurso de beleza porque ela era negra porque ela merecia, ela era belíssima. E ela tinha todas as características para ganhar aquele concurso. Mas aí uma senhora muito raivosa disse que agora todos teriam que ser negros. Todos nós agora temos que ser negros, porque a moda agora é ser negro. Você vê, ainda carrega um sentimento de inveja. Frustrações por aquilo que ela não conquistou, lamentavelmente. Quando você vir um branco falar sobre isso, é a frustração dele por aquilo que ele não conquistou. Então, ele quer canalizar no negro todas as suas frustrações. Agora, é triste quando você ouve isso de gente da igreja, que eu já ouvi muito, e você que está me ouvindo aí agora também já ouviu. E muitas vezes você que está me ouvindo aí agora já fez isso. Porque eu já vi isso no WhatsApp pra caramba em grupos de igreja, revelando esse tipo de preconceito. Isso já vi muito, vocês também já viram. Então, essa realidade tem que ser dita, viu, Elton? Por isso que a gente... Interessante que essa aula aqui sobre esse tema, que é o tema racial, existe racismo na igreja? Essa é a reflexão que a gente coloca para fazer. É um tema que, na última aula, foi sobre justiça social. A gente não combinou, mas veio a calhar. Porque justiça social tem muito a ver com isso aqui. Outra coisa que tem que ser dita também, o Brasil é o país mais negro depois da África. Significa dizer que o Brasil tem mais negro de a maioria dos países africanos. Os países que ele só perde para... Nigéria, não é? Nigéria, um país que fala inglês, se não me engano. Nigéria. A Nigéria tem a maior quantidade de negros na África. Portanto, o Brasil é o país mais negro tirando a África. Não tinha motivo nenhum para ter racismo, porque nós convivemos com milhões e milhões de negros. Ou seja, o negro já está na nossa cultura. Desculpa, não tem motivo que a gente convive, não. Porque, na verdade, já é histórico. O negro construiu a nossa história. Isso já era para ter sido resolvido lá atrás. O tipo de preconceito era para ser deixado lá atrás, quando houve a abolição. Então, o Brasil é o país mais negro. Os estados mais negros são, primeiro, Salvador, Bahia, a cidade de Salvador, Bahia, Salvador, e depois o Rio de Janeiro. A Bahia e Rio de Janeiro vem em segundo lugar. Os negros que eram aportados ali naquele Largo do Valongo, dali eles iam para Bahia e Recife também, viu? E desciam um pouco para São Paulo e tudo mais. Eu me lembro que o professor Milton Teixeira, que a gente ouve muito ele,
ele disse que a expectativa de vida de um negro escravo, sabia que era de 7 anos? É muito pouco tempo. Quando o negro chegava ao Brasil, a chance dele viver mais que 7 anos era pouquíssima. A expectativa de um negro escravo, disse Milton Teixeira, no Brasil era de 7 anos. Porque tinha escravo a dar com pau. Morre um tras outro. Inclusive, o Brasil foi o país que mais praticou o tráfico essa, negreiro do mundo. Inclusive, essa expressão que você usou agora é uma expressão que era utilizada dentro do navio negreiro, a dar com pau. Porque, na realidade, a pessoa vinha, né, empacotado naqueles navios. Às vezes ela não queria comer ou era difícil dela comer, então eles pegavam um pedaço de pau para poder bater nela e para poder empurrar a comida a ela, né? Então, esse adar com pau é uma expressão utilizada naquela época, só para a gente ver como é que a gente tem o nosso imaginário, né, com essas expressões que são, né, são racistas, são determinadas por essa época, por esse momento. Inclusive, eu gostaria de traçar aqui um pequeno momento, aqui, um pedacinho histórico sobre uma coisa que a gente acompanhou muito bem até a década de 90, sobre o movimento do apartheid, que foi talvez o maior movimento de segregação racial, o mais triste da história da humanidade nos últimos anos, pelo menos do nosso século, do século XIX para cá. Né? Não se tem outro movimento de segregação racial tão famoso, tão danoso para uma sociedade como o movimento do apartheid, que era praticado na África do Sul. Agora, eu fiz questão de separar esse pequeno momento para que sirva como exemplo para nós, para mostrar que racismo existe na igreja, sim. Pouca gente sabe que o movimento do apartheid surgiu dentro da igreja protestante. Inclusive, a palavra foi cunhada dentro do movimento protestante. Eu fui presbiteriano durante muito tempo, ainda carrego comigo muitas raízes do presbiterianismo. Isso eu já ouvi falar lá quando eu era presbiteriano, há muitos anos, há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, pelo menos. E a África do Sul sempre foi o país mais presbiteriano do mundo, através da Holanda, a Igreja Reformada Holandesa, que eram os antigos huguenotes, que eram os presbiterianos, é a mesma coisa. Né? É triste, é um pedaço, uma história triste que a igreja carrega consigo, é um legado que ela, lamentavelmente, vai carregar essa mancha a vida toda. Saber que essa igreja, a Igreja Reformada Holandesa, criou o apartheid. Só que isso foi um movimento que foi num crescente. Né? Então, eu separei aqui para a gente poder entender, como eu falei, pouca gente sabe disso, talvez a maioria não sabe mesmo, que esse movimento surgiu dentro da igreja. E somente quando a igreja abandonou esse movimento, é que, de fato, acabou o apartheid. Vocês se lembram que o cantor Sting, né, ele fez um show para poder lutar, angariar fundos, inclusive, para ir contra esse movimento e para libertar Nelson Mandela, que já estava preso há mais de 20 anos, né, naquela época. Ele tinha pegado, acho que, 40 anos. Então, ele fez esse movimento. Mas esse movimento ocorreu depois da igreja lá da África do Sul ter abandonado, ter se declarado como, de fato, uma igreja que errou, cometeu um profundo erro, e que ela agora declarava o movimento apartheid como sendo uma heresia. Quando ela fez isso, de fato, o movimento apartheid acabou. Né? Então, durante décadas, a Igreja Reformada Holandesa se posicionou, ou melhor, até criou, né, se posicionou a favor dessa total segregação racial. Em 1800, olha como a coisa foi lá longe, em 1857, portanto, no século XIX, um sínodo da Igreja Reformada Holandesa, né, ela curvou-se diante da crescente animosidades raciais que havia. O que é importante dizer isso aqui? Já havia animosidade racial naquela época.
Então, na tentativa de resolver essa animosidade racial, ao invés de resolver com base numa hermenêutica coerente da palavra de Deus, como a gente citou até há pouco, que João fala que aquele que não ama o seu irmão, o amor de Deus não está nele, ela faz o contrário, ela segrega, ela resolve separar. Em nome desta animosidade, ela, para que não haja mais animosidade, vamos fazer o seguinte: os cultos entre os brancos e os negros serão separados. Separou o salão mesmo, criou-se igreja separada. Eles fizeram isso como resultado que eles falaram que havia uma debilidade de alguns. Estava gerando uma debilidade na mentezinha de alguns, com certeza na mente de alguns brancos, com certeza. Então, em nome dessa tentativa de resolver isso, para acabar com essa debilidade na mente de alguns, eles criaram essa separação. Agora, em 1881, logo depois, cria-se uma denominação separada para pessoas de raça mista, porque, na verdade, eles queriam tirar os negros. Eles chamam de raça mista, não falam nunca raça negra. Nós chamamos de raça mista porque são os negros e os indianos, uma outra sociedade muito grande, uma outra raça que tinha muito naquele país. Eram os negros e os indianos. Claro, negros estavam na África. Então, eles criam, então, a Igreja Reformada Holandesa da Missão, com a tentativa de separar essa igreja mista dos brancos. Com isso, meus irmãos, eles mal podiam imaginar que o que eles tinham acabado de criar naquele momento. Não tinham imaginado o que eles tinham acabado de criar, porque estavam iniciando com um processo, considerado o processo, como falei agora há pouco, de maior mancha da igreja evangélica no mundo. Criar um movimento de segregação racial considerado o mais danoso, o mais humilhante, o mais degradante da história da humanidade nos últimos tempos. Eles criaram isso na tentativa de solucionar um problema de algumas mentezinhas brancas. Esse movimento tornou-se, na verdade, uma rígida política eclesial. Ou seja, a coisa está indo para o mundo teológico. O apartheid se torna, então, uma política eclesial em 1948. Mas, em 1937, o Conselho Federal das Igrejas, da Igreja Reformada Holandesa, olha só o que eles fazem. Eles solicitaram ao governo daquele país que proibisse os brancos de se casarem com os negros. E, em 1939, esse mesmo conselho, só que o governo lá não apoiou. Em 1937, eles não concordaram em criar esta lei. Mas eles, na tentativa de prosseguir com esse modelo, em 1939, esse mesmo conselho se reúne de novo e faz uma nova solicitação, onde, ao mesmo tempo, ele pede para que, a partir de agora, se crie escola, universidade e bairro residenciais para os brancos. Agora, a solicitação não é só para que os brancos não se casem com a raça mista, mas para que haja a educação separada para eles e moradia também. Naturalmente, saúde, com certeza. E, em 1942, o próximo passo que eles dão é que esse mesmo conselho ele escreveu ao governo, dizendo que a igreja deseja ver que, no futuro, este princípio do apartheid racial seja imposto de forma rígida. O Partido Nacional Branco ganhou as eleições, prometendo propor uma legislação favorável à política do apartheid. Depois da eleição, uma revista oficial da Igreja Reformada Holandesa declarou orgulhosamente o seguinte: como uma igreja temos sempre visado deliberadamente a separação destes dois grupos populacionais. Como igreja, eles têm deliberadamente proposto isso. Estão muito felizes por fazerem isso. Continua, neste respeito, o apartheid pode ser legitimamente chamado de política eclesial. É aqui que entra, então, a partir de 1948, o movimento apartheid como sendo um movimento de política eclesial, um movimento de dentro da igreja. Isso é triste ou não é? Agora, o apartheid é bíblico?
esses camaradas eles podiam ser colocados, como Jesus disse lá para os fariseus, quando se diziam serem filhos de Deus. Jesus fala para eles, vocês, na verdade, vocês têm por pai a Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira, e vocês querem satisfazer as suas obras, porque eles se diziam serem filhos de Abraão, lembram disso? Então, os brancos se diziam ser filhos de Deus. Trataram rapidamente de solucionar esse problema, se libertando, né? Criando uma igreja para os negros, que, na final de contas, eles não têm alma, porque quando a Jaqueline falou lá no século XVII, XVIII, o movimento começou a criar, é porque, no início, achava até que os negros não tinham alma. Olha que coisa radical e terrível. Por isso é fácil eles traçarem essa interpretação aqui. E eles vão, em 1974, traçar uma linha teológica sobre isso, uma linha teológica afirmando lá, pegando aquele texto sobre a Torre de Babel, dizendo que a separação dos povos ali é uma afirmação de que a Bíblia confirma, que a Bíblia concorda com a segregação racial, quando a separação de línguas. Eles dizem assim, o sínodo geral da Igreja Reformada Holandesa publicou um informe intitulado As Relações Humanas e o Panorama da África do Sul à luz da Escritura. Nela, a teologia do apartheid encontrou sua expressão clássica, disse um estudioso dessa época, tratando longamente, profundamente, acerca do relato da divisão lá da Torre de Babel. O informe, diabolicamente, eu coloquei aqui, diabolicamente, justificava, né, que esse movimento era um movimento bíblico. Ele justificava, inclusive, diabolicamente também, que Jesus, lá em em João 17, eu até separei para a gente ver esse texto aqui, João 17, 23, quando ele fala que os discípulos deveriam ser um, lembram disso? 17, João 17, eu vou ler a partir do verso 22, ele diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, isso é na oração de Jesus, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, Jesus está fazendo um apelo para que os discípulos fossem um. Eles encerram aqui dizendo o seguinte, eles diziam que, na verdade, não precisa revelar-se em uma única instituição. Você pode ser um com seu irmão, mas não precisa congregar com ele, é o que eles disseram. Olha como eles usaram um versículo bíblico lindíssimo que fala sobre o amor e a unidade, para rasgar o que está dito aqui, para dizer que você pode ser um com seu irmão, mas desde que você não precise se reunir com ele. Portanto, eles interpretaram o texto de Torre de Babel sobre a separação das línguas, mostrando que a Bíblia confirmava e apoiava a segregação racial, como também usaram o texto bíblico de Jesus, belíssimo, dizendo que você não precisava, ali não tem artifício para confirmar que essa unidade signifique reunião, ou seja, estar próximo do teu irmão. Agora, o apartheid ele vai começar a cair em 1982, quando a igreja ela resolve, então, traçar uma linha de declaração diferente, afirmando que é uma heresia. O movimento começou a crescer, o mundo começou a cobrar isso da África do Sul, como eu falei agora há pouco, do movimento que o Sting fez, cantando lá, fazendo um show para libertar Nelson Mandela, colocando em xeque esse movimento apartheid, esse triste movimento, essa mancha que ficou para a história da igreja protestante. Mas ela corrigiu. E repare que eu quero dizer o seguinte, quando a igreja lá entra, a coisa resolve. Há um tempo atrás eu falei numa aula sobre questões sociais, citei como exemplo o que aconteceu lá com George Floyd nos Estados Unidos. Houve um movimento, né, de vidas negras importam nos Estados Unidos, que veio para cá também, foi para o mundo afora. Aquele movimento negro nos Estados Unidos só deu o resultado que deu
onde aqueles policiais brancos foram condenados e milhares e milhões foram para a rua, porque lá a comunidade branca apoiou e abraçou os negros naquele momento. Porque os negros nos Estados Unidos não passam de 20 milhões de população. De fato, lá é a maioria branca. Eu quero dizer que os movimentos a favor dos negros nos Estados Unidos também receberam o apoio de muita igreja evangélica, muita igreja protestante. A igreja evangélica, quando ela quer entrar, ela resolve. Isso fica aqui como uma palavra para nós, para dizer que nós podemos. Lá, os protestantes brancos foram para a rua e deram as mãos aos negros para cobrar isso, essa mudança na política americana. E eu me lembro que eu falei que aqui no Brasil, como a maioria não é branca, nós não temos uma pele branca. A Jaqueline até falou nisso, que houve uma tentativa de branqueamento da população brasileira. Nós somos morenos, a maioria é morena, né? Nós somos muito, de fato, mestiços. Mas por que então que o negro sofre? A gente sabe, já falamos sobre tudo isso aqui, não precisa repetir. Por que ele ainda continua na cadeia, né, da pirâmide social, ele continua lá embaixo? Então, creio eu que se a igreja der as mãos e for para a rua para exigir que não haja mais mortandade nas favelas, que a polícia não entra tirando como ainda entra, e muitos da igreja apoiam isso. Eu ouvi muitos da igreja dizendo a polícia não pode entrar com flor, mas também não precisa entrar atirando. Mas se ela vai receber bala quando entrar, então muda de estratégia, usa a inteligência. Eu me lembro que Ricardo Boechat, que morreu, a gente sabe bem que foi um grande jornalista, que lutava muito contra essas causas também, ele falava o seguinte, se a polícia vai ser recebida a bala, então ela não vá. Então, como vai prender aqueles traficantes por ordem judicial? Use de inteligência. Em algum momento, eles vão descer do morro. Se eu sei que através da minha subida ao morro, vai ter uma perda de uma vida, já não vale a pena. Matei 50 traficantes, mas morreu uma criança. Não valeu a pena. Desculpa, o saldo está negativo. E a sociedade continua adormecida, viu? Lamentavelmente apoiando a mortandade que acontece nas favelas, seja de crianças e de velhinhos. Eu nunca vi um movimento da igreja ir para a rua para fazer isso. Gostaria muito de poder participar. A nossa voz talvez seja muito pequena, mas cadê a voz desses que estão na liderança, na mídia? Esses só estão ali a fim de encherem, na verdade, o seu estômago. Eles estão ali a fim de apenas... estão se preocupando apenas com aquilo que eles ganham, e ganham muito, ganham fábulas. Estão ali apenas se preocupando consigo mesmo. Você não vê eles se levantarem sobre essas causas. Você não vê nenhum pastor líder que está na mídia, vamos invadir as ruas e vamos defender a causa do favelado. Que a maioria que está lá é negro. Não vê nenhum movimento sobre isso. Quando a igreja fizer isso, vai realmente haver mudança. O Estado vai ouvir realmente o clamor da igreja. Não adianta a gente ficar clamando em oração. O Senhor quer ação. É orar, mas, sobretudo, agir. E a ação da igreja qual é? Ir para a rua. Eu falei numa ocasião também, logo assim que houve a reforma, finalzinho da Idade Média, os púlpitos naquela época eram usados para pregação de questões sociais. Os líderes, pastores daquela época, iam contra os monarcas daquele tempo, que faziam a mesma coisa que os líderes religiosos fazem hoje, querem apenas estão se preocupados com a sua pança. Eles usavam o púlpito para isso, para pregar e cobrar contra as questões sociais. O movimento profético de Israel, quando você tem os profetas, dos livros profetas, e você tem todo um movimento profético de Israel, o movimento profético diferencia-se do movimento dos cronistas, na seguinte, que os cronistas eles buscavam solução para o problema de Israel, a questão da idolatria. Se preocupava muito com a idolatria. E o movimento profético vai se preocupar com a questão social. Você vai ler os livros dos profetas, Oséias, todos eles vão sempre esbarrar. Eu falei Oséias porque ele é um dos que mais fala sobre isso. Vai sempre esbarrar na questão social. Então, a igreja ela pode, sim, levantar um movimento muito grande
lembrando que nós não somos brancos, igreja, nossa pele não é branca, mas nós podemos defender os negros. Podemos ir para a rua, fechar a rua e dizer para essa polícia que hoje mata e assassina indiscriminadamente: você não vai mais subir aqui enquanto subir a favela, enquanto não mudar essa política de dominação. Lamentavelmente, temos que a política que existe hoje nas favelas de domínio do tráfico tem que ser dominada pelo Estado, mas nós não estamos sabendo fazer isso. Aquele movimento que houve, que foi um movimento que a gente acreditou, da polícia que subiu o morro, já estava fadado a falir, a morrer, porque a gente sabia, porque subiu com base na arma. Não sabia que aquilo não ia dar certo. O movimento de polícia pacificadora, de pacificação não havia nada, a gente sabe disso, lamentavelmente. Porque foi um movimento na base da truculência. Né? Violência gera violência. Então, eu queria deixar esse relato aqui, triste, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira gloriosa, porque a igreja conseguiu se recuperar, arrependendo-se do mal que ela fez e se retirou do movimento apartheid. Quando isso aconteceu, o apartheid foi embora. Hoje virou história. Virou história porque a igreja resolveu mudar o lado da moeda. Acho que a gente pode também fazer isso. A igreja, ela pode ser uma luz no mundo, não só quando ela fala, mas com as atitudes dela. E isso o Ronaldo mostrou, né? Uma igreja que se afasta do apartheid, ela faz com que o apartheid acabe. E uma igreja que se envolve com os direitos sociais, por exemplo, ela faz com que esses direitos eles sejam colocados ali como realidade, como aconteceu nos anos 60 com o pastor Martin Luther King, que fez com que a igreja ela fosse às ruas e abraçasse essa questão dos direitos sociais. E foi o que aconteceu. Muita coisa foi mudada depois por causa disso. E aí eu queria que o Jorge e o Elton agora, eles terminassem, né? Eles fizessem uma conclusão de tudo aquilo que a gente fez aqui, de tudo que a gente falou, e do que eles falaram, e do que o Ronaldo também falou como professor, usando a base bíblica, passar a palavra para eles fazerem essa finalização. Foi um tema muito relevante, muito importante a gente ter batido esse papo aqui, na verdade, né? Várias interpretações, vários contextos, né? Mas eu acho que, para quem está assistindo a aula, deu para dar uma clareada, né? Do que realmente acontece, né? Com quem é negro, no quesito das ofensas, né? Do que a gente fala que é mimimi, que não, mas o que realmente precisa acontecer, né? Que é essa equiparação, né? Não é só ser tratado igual, né? É ter as mesmas condições, né? Ter os mesmos direitos, né? Algumas pessoas falam que, por exemplo, que cota é privilégio, cota é um direito, né? Mas fora isso, né? Tem outros direitos que nós deveríamos ter tal quais as outras pessoas, na maioria das vezes branca, mas com maior poder aquisitivo, né? Infelizmente, a renda em grandes volumes está nas mãos dos brancos, né? Então, mas o que a gente quer é essa garantia de direito, de segurança, de não ter que andar com um manual de como sobreviver sendo negro no Brasil, né? E uma coisa importante, que o dia 20 de novembro não é um dia que a gente comemora algo, é um dia que as pessoas param para entender que é um dia de conscientização. Espera aí, pessoas estão sendo julgadas, mortas, discriminadas, perdendo oportunidades de emprego por conta da cor da pele. É isso. É exatamente isso. Não é simplesmente uma, não discordando do que o Jorge falou, na verdade, só complementando. Não é só não só a equiparação, mas a gente conseguir gerar situações para que a gente tenha a mesma competitividade, a gente tenha as mesmas condições de competir de igual para igual também, sabe, né?
Cara, é triste, né, a gente analisar as coisas por essa ótica, mas é como o Jorge falou, o Ronaldo falou, você falou, Jacques, também, assim, cara, a história, né, não são apenas 20 anos, quase 30 anos, como foi o apartheid, cara, a história da humanidade, né, infelizmente está muito pautada nisso, assim, desde dessa segregação toda, que não vem só do apartheid, mas vem lá de trás, sabe, da escravidão. Então, assim, a gente batalhar contra isso diariamente, né, abraçar realmente a causa, como o Ronaldo falou, a gente, como igreja, colocar mais isso também nas nossas listas de orações, mas também com atitudes, principalmente. E, infelizmente, eu estava lendo um outro link, quando eu li esse sobre a mortalidade, é que 84% das pessoas hoje admitem que há racismo, sim, no Brasil, mas só 4% desses 84% se consideram racistas. Então, assim, e como o Jorge falou, o dia 20 é uma data para se refletir, uma reflexão apenas, não é dizer que os negros são mais especiais do que os brancos, não isso, é refletir realmente no que a gente tem vivido como sociedade, sabe? Nesse sentido de ainda há segregações. Triste dizer isso, a segregação ainda é real, embora a apartheid tenha acabado lá e tenha sido copiado em outros países e apoiado, mesmo que veladamente, né, em outras sociedades também, ainda existe. É só uma forma da gente refletir e tentar pensar. Reflexão é isso, né? Você refletir sobre algo e buscar soluções para trazer melhorias sobre aquele assunto. Então, anualmente, né, um dia, a gente refletir um pouquinho mais sobre isso e tentar melhorar. Então, nós estamos terminando agora a nossa aula de hoje, e é como a gente falou no início, a gente não busca aqui esgotar esse assunto, a gente não busca aqui aprofundar, mesmo porque é um assunto tão complexo, tem tantas nuances, né, que a gente não poderia fazer isso numa aula só. Talvez devesse ter nem uma série, eu acho, né? A gente conseguiria dar conta de todos os aspectos. Mas eu quero agradecer assim, imensamente ao Jorge, ao Elton, que estiveram aqui com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui, compartilharem a experiência de vocês. E vamos lutar, a gente tem que lutar juntos, né, como igreja, para que isso possa deixar de ser uma realidade, né, pelo menos aqui no Brasil, que é onde nós moramos e nós vivemos. E, assim, para terminar, eu queria ler aqui para vocês um pedacinho um trechozinho de um artigo chamado Leitura Bíblica Antirracista, que foi escrita pelo Jorge Cristofani na Revista de Educação Cristã para Adultos, e a revista ela tem o tema Por uma Fé contra o Racismo. Isso é um dos artigos, né, que ele escreveu. E depois eu posso até deixar o link aqui para vocês, deixar a revista para poder todo mundo ter acesso. Mas o Jorge escreveu o seguinte: um dos conceitos fundamentais da Escritura é que todos fomos feitos à imagem de Deus. Lemos essa declaração universal da dignidade humana em Gênesis 1, de 26 a 27. É a partir dessa imagem divina que devemos ler todas as afirmações sobre a humanidade. Não importa para a composição dessa imagem de Deus a etnia, o sexo, a religião, a idade, etc. Pois se trata de uma imagem interior do sopro divino em todos nós, da dignidade, dos direitos, da beleza, da poesia, de tudo que nos faz humanos. Eu acrescento, de tudo que nos faz imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, com isso, eu encerro a Escola Dominical de hoje. Tenham todos um bom domingo, uma ótima semana. Tchau, tchau, gente.